Olá pessoal, eu sou o Joel dos Santos, consultor técnico do Sigma, Sistema Gerencial de Manutenção. Nessa aula nós iremos falar sobre o cadastramento de tags dentro do sistema Sigma PDCA. Primeiramente, nós iremos no pilar de plan, coluna de ativos, e temos aqui o botão para cadastramento das tags. Então nas videoaulas anteriores, nós comentamos sobre o cadastramento das máquinas, para todos os nossos ativos que nós temos na indústria, ok? E a tag vinha a ser o quê? Vinha a ser os subsistemas que nós temos dentro dessas máquinas. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina complexa, que eu tenho diversos sistemas e localizações, e eu quero dividir isso cadastrando dentro do Sigma. Então a ideia de tag é justamente para isso, para mim subdividir as localizações, os sistemas, os pontos-chave daquela máquina. Um exemplo bastante comum para nós darmos aqui é, por exemplo, um cadastramento de uma máquina que fosse um carro. Então, por exemplo, eu tenho o carro como minha máquina como ativo principal e eu venho subdividindo as tags dessa máquina, ou seja, os sistemas que eu tenho dentro dessa máquina. Então, para me localizar, por exemplo, eu posso ter o sistema elétrico, o sistema hidráulico, a motorização. Então eu divido isso dentro do sistema para me identificar, por exemplo, se eu tenho algum problema naquela máquina, ela foi em uma parte específica. Eu tive um problema lá no motor, lá no sistema elétrico, não foi na minha máquina completa. Até para ter uma rastreabilidade daquele defeito. Ok? Então, é bastante simples essa ideia de tag. Então, fica bem a critério do cliente o que definir isso para a máquina. Então, vou acessar aqui o nosso cadastramento de tag. E aqui, inicialmente, nós temos, assim como os outros cadastros, definir um código. Eu quero mostrar para vocês, eu vou pesquisar aqui, como eu estou em um banco demonstrativo, eu quero mostrar justamente a estrutura desse código. Que geralmente nós indicamos fazer o quê? Começar com o código da máquina, com esse código que nós temos já cadastrado, traço a subdivisão, essa tag que nós estamos nos referindo. Então, por exemplo, dentro do compressor 01, eu quero cadastrar as unidades de compressão. Então eu posso ter na máquina compressor 01, traço UCP01. E posso ter mais unidades de compressão também, seguindo o CP02 e assim por diante. Ok? Então nas videoaulas anteriores, eu cadastrei uma máquina como compressor 06. E eu vou utilizar ele para subdividir agora. Vou falar da unidade de compressão dele também. Traço UCP, pressiono Enter. Inicialmente aqui eu tenho as checkbox para informação aqui de vários ativos, localização do produtiva, se a localização está parada. Aqui um campo de afeta a produção ou não, se essa parte dessa máquina que nós estamos nos referindo vai afetar a produção ou não se tiver algum problema. Nesse caso sim. Posso aplicar uma criticidade de 0 a 10. E a descrição. Unidade de compressão. Aqui eu posso buscar a máquina que nós nos referimos. Pressiono Enter, ele vai importar todos os dados que nós cadastramos já dentro daquele cadastramento das máquinas. Então, vou pressionar Yes, ele trouxe para mim todas as informações que nós já tínhamos cadastrado. Eu posso ter também famílias para essas tags. Então, vou buscar aqui. E já tenho uma família de unidade de compressão. Então, posso ter diversas unidades de compressão, todas elas com as mesmas características, e criar uma família para elas. Assim como também aplicar uma prioridade. Eu posso definir essas prioridades e aplicá-la aqui para mim. Ok? Outro cadastro importante, assim como nos outros dados, eu consigo incluir sintomas, uma relação de peças e diversas outras informações que serão visualizadas nas próximas videoaulas. Ok? Aqui vocês podem ver que a disponibilidade, os indicadores da máquina e o aviso de pendência ainda não foram gerados, porque nós não salvamos o cadastro. Então eu posso salvar esse cadastro, ele vai alterar as informações, e vou pesquisá-lo novamente. Pressiono Enter, e aqui ele já gerou essa disponibilidade a partir de ter buscado da máquina que tem a disponibilidade. Assim como os outros cadastros eu tenho o aviso de pendências. Se eu tiver uma OS aberta,
para essa parte dessa máquina, para essa unidade de compressão, eu consigo visualizar aqui também, e um possível atalho para ele abrir justamente a área da OS, referente a essa parte da máquina. Ok? Aqui como os outros cadastros, eu posso também incluir imagens. Então eu posso buscar uma imagem. Escrevê-lo e localizá-lo. E aqui ele já trouxe para nós essa imagem. Então eu posso ter também uma relação das partes da máquina que eu tenho cadastrado no sistema. Assim como os outros dados, tem a aba de consultas para históricos, programações, equipamentos. A partir disso eu posso salvar meu cadastro. Vai realizar todas as alterações necessárias. Bom, esses procedimentos são referentes à versão do Sigma PDCA. Para mais informações, entre em contato com o nosso setor comercial ou acesse o site centralsigma.com.br. Muito obrigado e até as próximas aulas.